Recentemente, uma operação militar feita em conjunto pelos Estados Unidos e por Israel atingiu o Irã com muita força e acabou tirando a vida do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei era o homem mais poderoso do Irã, ele governava o país há quase 37 anos e a sua morte abriu um vazio enorme no centro daquele regime. Logo depois, os principais líderes se reuniram para decidir quem ocuparia o lugar dele. Mas algo inesperado aconteceu. O prédio onde eles estavam foi atingido por um forte ataque aéreo. Mais de 80 homens importantes do regime estavam ali naquele exato momento, tentando decidir o futuro do país. E mesmo assim, o governo tentou se reorganizar às pressas. E neste domingo, anunciaram oficialmente o novo líder, Mojtaba Khamenei, filho do antigo Ayatollah com 56 anos de idade. Mas o clima dentro do país é de total incerteza, e muitos analistas acreditam que ele não pode durar muito tempo no poder. E aqui entra algo que pouca gente sabe. Existe uma profecia na Bíblia, escrita pelo profeta Jeremias, que descreve algo surpreendente sobre tudo o que está acontecendo agora naquela região. E a pergunta que fica é: o que pode acontecer depois? Será que o Irã será totalmente destruído ou eles se levantarão ainda mais fortes? Fique comigo até o final para você entender tudo que está em jogo, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia todos os dias de uma maneira simples e fácil, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender de verdade o que a Bíblia fala sobre o Irã, nós precisamos primeiro voltar no tempo. Na época em que os profetas do Antigo Testamento escreviam, o Irã não era chamado por esse nome. Aquela região sudoeste, que hoje faz parte do território iraniano, era conhecido como Elão. E é exatamente sobre esse lugar, Elão, que a palavra de Deus traz uma série de profecias através do profeta Jeremias, lá no capítulo 49 do seu livro. E eu quero que você preste muita atenção no que diz o versículo 35, porque ele descreve algo que lembra muito o que nós estamos vendo acontecer hoje. Olha só o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Naqueles tempos de Jeremias, o arco era considerado a arma de longo alcance mais perigosa e mais temida que existia. Era através do arco que os exércitos de Elão conseguiam disparar contra os seus adversários e causavam medo sem precisar chegar perto dos inimigos para lutar. Então, se nós trouxermos para a nossa realidade de hoje, a pergunta que surge é: qual arma faz o mesmo papel desse arco? O que Irã usa hoje para atacar de longe e mostrar o seu poder? O programa de mísseis balísticos do Irã é considerado hoje o maior e mais diversificado de todo o Oriente Médio. Nós estamos falando de mísseis capazes de atingir alvos a mais de 2.000 quilômetros de distância, conseguindo alcançar Israel, bases americanas lá no Golfo Pérsico e até uma boa parte da Europa. Além disso, o país também vinha desenvolvendo frotas inteiras de drones de ataque e avançando em um programa nuclear que deixava o mundo inteiro em estado de alerta. E é exatamente contra essas armas poderosas que as operações recentes têm sido direcionadas. No ano de 2025, em uma operação chamada Midnight Hammer, os Estados Unidos lançaram bombas contra as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. E de acordo com os relatórios do Pentágono, o programa nuclear iraniano foi atrasado em pelo menos 1 ou 2 anos. E já nessa operação que nós estamos vendo agora, Israel declarou que neutralizou mais de 300 lançadores de mísseis e até uma instalação nuclear sigilosa nos arredores de Teherã, que estava sendo usada para desenvolver componentes de armamento. Irmãos, as armas de longo alcance do Irã, que são justamente a base do seu poder de ataque militar, estão sendo seriamente enfraquecidas. Ou seja, o arco de Elão está sendo quebrado. E essa profecia vai ainda mais longe do que o arco. A Bíblia conta em Jeremias 49, versículo 38, que Deus estabeleceria o seu trono em Elão e que removeria dali o rei e os seus príncipes. Mas quem seriam esses príncipes que sustentam o regime iraniano nos dias de hoje? Eu vou te explicar. O Irã não funciona como uma democracia comum como a nossa. É um governo religioso controlado por clérigos, que são os líderes da religião deles.
E no topo de todo esse sistema existe justamente a Assembleia de Especialistas, aquele conselho de 88 líderes religiosos que eu falei lá no começo do vídeo. Pois é, e o que foi que nós vimos nessas últimas semanas? O líder supremo foi morto. O prédio da Assembleia foi bombardeado bem na hora de uma votação importante. E vários comandantes militares de alto escalão, aqueles que tomam as decisões mais importantes, perderam a sua vida. Ou seja, o sistema que governa o Irã há quase meio século está sendo atingido diretamente na cabeça e não apenas nas extremidades. E as consequências do que está acontecendo ali já estão se espalhando pelo mundo inteiro. Em resposta a essas operações militares, o Irã fez algo que sempre ameaçou fazer ao longo de décadas, mas que nunca tinha feito de fato. Eles fecharam o Estreito de Hormuz. Esse canal é uma passagem de água bem estreita entre o Irã e Omã, com apenas 33 quilômetros de largura no seu ponto mais apertado, e por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. O trânsito de navios caiu para praticamente zero, as empresas de seguro se recusaram a cobrir as viagens e o preço do petróleo já disparou cerca de 30%. Grandes potências como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul dependem diretamente de tudo que passa por aquele caminho. E isso não está longe de nós, irmãos. Quando o petróleo sobe no mercado internacional, o combustível sobe aqui no Brasil, o gás de cozinha sobe e o valor do frete também sobe. E quando o frete fica mais caro, o preço dos alimentos no supermercado sobe junto. O que acontece naquela região chega diretamente na mesa da sua casa. E é exatamente esse efeito global que torna o texto do profeta Zacarias, lá no capítulo 12, tão relevante para o momento que nós estamos vivendo agora. Eu faço questão de ler para você o que dizem os versículos 2 e 3, porque parece que eles foram escritos para os dias de hoje. Olha só o que a Bíblia diz. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, ainda que se ajuntem contra ela todas as nações da terra. Olha isso, irmãos, e o que nós estamos vendo? O conflito que sacode o Irã gira justamente em torno de Israel, e as consequências disso já estão atingindo as rotas de comércio e as economias do mundo inteiro. E tem mais, irmãos. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 38, descreve uma união de vários países que marchará contra Israel nos últimos dias. E uma das principais nações que ele menciona nessa aliança é a Pérsia, que, como nós sabemos, é o nome antigo do Irã. E quem é que lidera essa coalizão na profecia? É uma nação que Ezequiel identifica como Magog, que muitos estudiosos da Bíblia associam à região que hoje corresponde à Rússia. Acontece que, recentemente, a Rússia e o Irã assinaram um tratado de parceria estratégica, onde Moscou forneceu ao Irã sistemas de defesa antiaérea, helicópteros de ataque e até um satélite de espionagem militar. As duas nações realizaram exercícios navais juntos lá no Golfo Pérsico e no Oceano Índico, literalmente na semana anterior aos bombardeios atuais. E o cenário que surge a partir de agora é o seguinte: com o regime enfraquecido e encurralado, a tendência é que Teherã se agarre ainda mais ao governo de Moscou. Então, o que nós temos é a Pérsia e a nação do norte cada vez mais próximas, unidas por necessidades militares e econômicas, cercando os interesses de Israel. Irmãos, agora eu preciso te mostrar como essa história termina, porque a Bíblia não encerra essa profecia falando apenas de destruição. Depois de tudo que o profeta Jeremias escreveu sobre o julgamento de Elão e sobre a quebra do seu poder, ele traz uma declaração que muda completamente o sentido de tudo. Eu quero ler para você o desfecho dessa profecia, que está em Jeremias 49, versículos 38 e 39. A palavra de Deus diz assim: E estabelecerei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Porém, nos últimos dias restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Amém? Olha que coisa forte, irmãos. Perceba a diferença aqui. O propósito do Senhor é julgar e remover o sistema que oprime aquele povo. Por isso ele diz que destruirá o rei e os príncipes.
mas o propósito final para a nação é a restauração. Deus quer abrir o caminho para a sua glória chegar naquele lugar. E quando a gente descobre o que está acontecendo por baixo da superfície daquele país hoje, essa promessa ganha uma força enorme. Porque apesar de toda a perseguição religiosa que existe lá, o Irã hoje abriga a igreja cristã que mais cresce no mundo inteiro. São igrejas subterrâneas, escondidas dentro de casas comuns, sem prédios luxuosos e sem uma liderança centralizada, mas que estão espalhadas por todo o país. Muitos desses iranianos estão conhecendo Jesus através de sonhos, de visões sobrenaturais. São pessoas corajosas que arriscam a prisão, a tortura e até a própria morte por decidirem seguir a Jesus em um país onde abandonar o islamismo é considerado um crime gravíssimo. E mesmo assim, o evangelho não para. Ele continua se espalhando de família em família, de vida em vida, com uma força que nenhum regime humano conseguiu conter até hoje. Então, quando você olhar para as notícias sobre o Irã na televisão ou na internet, não veja apenas os mísseis, sanções econômicas e disputas por causa de petróleo. O que está acontecendo ali, na verdade, é Deus cumprindo exatamente o que ele prometeu. A queda desse regime pode ser exatamente a resposta de orações de milhares de cristãos perseguidos, pode ser aquela colheita final antes da volta de Jesus. E por isso a minha pergunta para você hoje é muito simples. De que lado você vai querer estar quando todas essas coisas se cumprirem? Porque a mesma Bíblia que descreveu com detalhes o que está acontecendo agora, também descreve o que vai acontecer com cada um de nós. E a única decisão segura que existe, a única escolha que realmente importa, é entregar a sua vida a Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. Amém? Por isso eu te faço um convite para caminhar comigo aqui todos os dias. Eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite, trazendo ensinamentos da palavra de uma maneira fácil de entender. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. Eu creio que isso vai esclarecer muitas dúvidas, trazer luz para muitas pessoas que estão apavoradas com os acontecimentos de hoje. Eu vou colocar também aqui na tela 2 vídeos para você assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.